Senadora Alice da Mata. Tem a palavra, Vossa Excelência, senadora. Senhor presidente, senhores e senhores senadores, caro ministro, eu ouvi atentamente as perguntas do nosso relator, ao ministro Cardoso, e algumas delas eu tenho interesse, como é a questão da imputabilidade, e com a qual concordo. Mas eu me preocupo com a formulação que Vossa Excelência fez em relação a chamados temas polêmicos. Porque o que eu percebi após o início da divulgação, presidente, do anteprojeto do Código, é que o anteprojeto do Código está sendo menos criticado e menos atacado pelos chamados setores polêmicos ou apaixonados de alguns temas e muito mais pelos juristas, muito mais pelos criminalistas, né, que estão e que transformam, portanto, no que eu pude perceber, todo e qualquer tema do Código é polêmico. Então, que caminho nós vamos encontrar? A progressão é uma polêmica enorme. Eu discuti na Bahia com alguns juristas e que me questionaram, e aí, os crimes de perigo vão continuar existindo dentro do Código? Não é uma tendência necessária para nós abordarmos a questão do sistema penitenciário brasileiro, nós liberalizarmos mais as penas e a tipificação de crime tão detalhado existente no Código Penal atual? Essas são questões. O anteprojeto, por exemplo, coloca o direito do preso ou do condenado, a mesma coisa, de ter uma cela individual. Como é que nós vamos resolver esse problema? Vamos deixar isso no Código, sabendo que não é possível viabilizar esta premissa na vida real do povo brasileiro, do sistema carcerário brasileiro? Como é que nós vamos resolver essa questão? Que código nós queremos? Ministro, que código o Ministério da Justiça pensa em ter? Um código detalhado? Um código que incorpore, aí eu tomo como temas apaixonados, para mim uma paixão, o tema da criança e do adolescente. Há já uma corrente entre os defensores públicos que defendem que a lei específica não deve ser transportada para o Código. Essa é uma corrente forte. Mas isso não enfraquece a lei específica, não transforma o ECA numa lei que não é estudada nas escolas de direito, como o Código Penal é, como disciplina real, que não é visto na hora da decisão do juiz. Então, em relação à Lei Maria da Penha, idem. Na verdade, o Código não contempla o ECA no seu conteúdo como está e, na minha opinião, o modifica para pior em algumas questões, que eu já estou preparando emendas. Então, nós não vamos colocar o ECA no Código Penal para garantir a força da lei específica. Mas vamos terminar mantendo no Código Penal contradições com a lei específica? Como é que nós vamos manter isto? Né? É preciso, portanto, que a gente tenha uma linha filosófica de ação em relação ao Código, que nós possamos nos unificar, que nós não vamos unificar os juristas do país, isso eu tenho certeza absoluta, porque aí também era querer dar a essa pobre comissão de senadores uma condição, um poder de próximo de Deus que nós não temos, né? Mas nós temos que ter um formato de trabalho, né? Uma posição de trabalho. E se o Ministério da Justiça puder, imagino que o relator está absolutamente aberto, e todos nós, a uma contribuição nesse nível, que caminho, presidente, nós vamos tomar filosoficamente no tratamento desse código? Um código que se apresente moderno para o país, ele precisa desapenar, descriminalizar questões que hoje são consideradas crime e que levam à prisão, aos maus tratos, ao desrespeito dos direitos humanos. Nós não podemos fazer um código sem enfrentar a questão de quem é o traficante, quem é o usuário no Brasil. O código, essa proposta tenta avançar nisso um pouco,
porque nós precisamos compreender o usuário de droga dentro do conceito de saúde pública, muito mais do que criminalizar o usuário de drogas. Essa é a tendência no mundo. Já existiu uma definição de reuniões da ONU a nível mundial que aponta para essa tendência. O Brasil vai se incorporar a ela. O que o senhor pensa a respeito dessa questão?